Não se iludam com a ayahuasca achando que é paz e amor e que a sua vida vai transformar como num passe de mágica, como as pessoas falam. Eu, nessa jornada de 12 anos, venho trazer algumas verdades que vocês precisam entender sobre. Claro, eu seria hipócrita se eu não falasse que a ayahuasca me ajudou, né? Quando eu iniciei esse processo consagrando, eu precisava de ajuda psicológica, porque o meu cérebro não funcionava da maneira com que deveria e eu não queria tomar medicação controlada. E toda vez que eu consagrava, o meu cérebro voltava a funcionar da maneira que era para funcionar, produzindo os hormônios que era para produzir. Só que eu consagrava basicamente assim, só ia, sabe? Na época, a ayahuasca não era tão conhecida, então eu apenas ia, sem saber direito o que eu estava fazendo, só ia sem propósito, sem nada. Ai, mas é errado. Gente, não tem errado ou certo. Era a consciência que eu tinha naquela época, né? E era assim que era para ser. Mas então, se tiveram benefícios, por que é que eu tô falando tudo isso? Para não se iludir com a ayahuasca. A ayahuasca, ela vai te mostrar algumas verdades ou várias verdades sobre quem você é de verdade, sobre o seu ego, sobre o que você faz para as pessoas ou o que você fala para as pessoas ou o que você não faz, que não é legal, que machuca, que é egoísta, que se coloca como papel de vítima, como se outra pessoa tivesse responsabilidade, quando na realidade a responsabilidade é só sua. Então, os véus, eles caem. Você enxerga verdadeiramente quem é você. Você acha que você se conhece? Não. Você se conhece quando você consagra. E aí é que tá. Depois de saber a verdade, sentir a verdade, o que é que você vai fazer com tudo isso? Vai contar para os seus amigos, para sua família, o quanto foi incrível, o que foi gostoso e só? Vai voltar com os mesmos hábitos? Vai esquecer de tudo aquilo que você viu? Afinal, a gente é realmente condicionado a ser de um jeito e não é fácil, né, a mudança. A gente tem hábitos, costumes e uma maneira de ser que é condicionado a sempre fazer do mesmo jeito. Isso faz parte da nossa sobrevivência humana. Todo mundo é assim. A gente precisa ter estabelecido um padrão para que a nossa sobrevivência, né, continue perpetuando a espécie. Às vezes, por estar muito eufórico, nossa, adorei a ayahuasca, a pessoa começa uma jornada de se conhecer, então vai, consagra, consagra num lugar, ou então vai conhecer várias casas e não se firma em nenhuma, ou então não dá um tempo de descanso para processar. E aí aquilo acaba virando um rolê. E tô julgando? Não estou julgando. Eu já transformei uma fase difícil minha, onde eu me sentia sozinha. E aí eu ia consagrar todo final de semana nos rituais, porque eu abandonei minhas velhas amizades, porque a minha mentalidade tinha mudado e as minhas amizades, elas iam consagrar. Então, tinha 3 lugares que eu ia diferentes
E eu sabia que, além da experiência muito gostosa, eu ia estar me sentindo pertencente, porque eu ia estar com pessoas que eu gosto, porque eu me sentia muito sozinha. E tem algo de errado nisso? Nada tá errado. Mas aí é que tá. Eu estava usando como uma muleta. E o propósito principal da medicina, que é mostrar pra gente o que a gente precisa mudar, eu não estava fazendo. Eu sabia que algumas mudanças que todo mundo pode julgar muito simples e muito básica, todo ritual que eu ia, eu refletia sobre a mesma coisa e eu não estava mudando. Então, claro, depois da consagração, eu me sentia leve, eu me sentia bem, saudável mentalmente. E assim, nessa fase, eu devo dizer que foi necessário, porque eu tava passando por muita coisa, né? Depois de me separar e tudo mais. Então, foi importante para eu manter a sanidade mental, né? Mas eu usei como uma muleta. Então, entendam, a ayahuasca, ela é diferente para cada pessoa, para cada situação e para cada momento de vida que você está. Não existe certo e errado em consagrar. Devo ir uma vez por ano? Devo ir todo final de semana? Você vai sentir, mas não jogue a autorresponsabilidade que tem que ser sua na medicina pelas mudanças, porque a medicina abre seus olhos, mas quem faz o seu caminho é você, se aceitando, se perdoando, melhorando o que precisa melhorar, fazendo as pazes e pedindo perdão para quem você precisa fazer, se reconhecendo. Então, o que você faz pós-ritual? Depois que você consagra, você está aproveitando o máximo que daria para você aproveitar? Ou se é só uma fase onde realmente você precisa relaxar sua mente é muito acelerada e você precisa desse descanso, ok também. Quem é que diz se tá errado ou se tá certo? Mas ao ponto que, se você perceber, opa, esse final de semana eu não vejo necessidade de consagrar, então respeite o seu tempo, porque depois de muitos anos e depois dessa fase que eu tive de consagrar todo final de semana, acredito que durou mais ou menos um ano, ou um pouco menos, eu entendi que o meu aprendizado, ele não pode depender de medicina e que o meu me sentir acolhida também não pode depender de um círculo, de um local específico, e que eu estava acomodada. Então, assim, nós, seres humanos, nos acomodamos em algo. Lembra que eu falei? É normal a gente criar um padrão de pensamento, de sentimento e até do que a gente faz, porque faz parte da nossa sobrevivência. Mas nós precisamos seguir a nossa intuição, entender que
a gente pode sempre utilizar mais e mais da nossa potência naquele momento. Então, o que eu posso fazer na ayahuasca para ser além, para ser uma experiência que pode me acrescentar além? Será que eu tô numa fase onde eu tô tão maravilhada que eu tô praticamente forçando as pessoas a entender a minha realidade e não tô respeitando a consciência de cada um? Porque nem todo mundo tá preparado. E às vezes a gente quer forçar e falar sobre a nossa verdade pro outro, porque a gente sabe que é algo muito legal pra gente, mas o amor incondicional, ele respeita o tempo das pessoas. Então eu te falo, não se iluda achando que a ayahuasca vai mudar a sua vida, mas confie que você tem o poder de mudar a sua vida a qualquer momento, independente de ayahuasca ou não, independente de situação financeira, psicológica, do que os outros falam. Se você tem vontade de conhecer a medicina e está vendo esse vídeo justamente por isso, eu falo, não escute o que eu estou dizendo, pois são as minhas experiências. Vá, tenha a sua experiência e sinta. E se você viver o maior inferno da sua vida na consagração, saiba que você está tirando todo esse inferno que já era de dentro de você. E se você tiver uma experiência mágica e maravilhosa, é porque também isso saiu de dentro de você. Então, irá ter consagrações cheios de luz, amor, momentos incríveis, de alegria extrema, mas também terá consagrações onde você não vai entender absolutamente nada, nada vai fazer sentido. Ou então vai ser muito, muito, muito difícil e você achará que aquilo é terrível. Mas entenda, tudo o que você viver faz parte de você. E é uma limpeza. Quando nós vamos organizar um armário, por exemplo, nós não tiramos tudo, bagunçamos, vira uma bagunça. É terrível, a gente se sente perdido no meio daquela bagunça, mas aí a gente limpa o armário e guarda tudo de novo, e aí, nossa, que delícia, que sensação. Então, quando você vai na ayahuasca, você limpa o armário mental, as gavetas da sua mente, mas primeiro você tira toda aquela sujeira e aí você vê roupas e memórias que você nem lembrava mais. Aquilo pode te incomodar, mas se você se manter firme e aceitar o que você vê e aceitar aquela memória, aquele sentimento, e saber que é passageiro, saber que é com confiança, depois você pode descartar essa roupa e esse sentimento e curar tudo aquilo que estava guardado. Então, muitos acabam tendo experiências na ayahuasca que se dizem traumatizados, mas na verdade é porque tentaram fugir de momentos, das peias, das memórias, das lembranças e não quiseram encarar ou ver alguma coisa que era importante a ser retirado do seu cérebro.
e por isso acabam falando que é muito ruim e não se dão a oportunidade de ter o entendimento. Consagrar é ter coragem e humildade para se enxergar, se aceitar e aceitar que você também é luz e sombra e que tem muita coisa aqui dentro que a gente precisa limpar no nosso armário. E depois que a gente limpa, a gente se sente realmente muito melhor com a gente, com as pessoas, com o todo, assim como a gente se sente melhor com o nosso armário. Mas assim como no nosso armário, na nossa vida, se a gente não cuida para continuar organizando e muda esse padrão de bagunça, a nossa vida, ou seja, o nosso armário, ele volta a ficar bagunçado. Então, não se iluda. A ayahuasca não é um passe de mágica na sua vida, mas ela é uma grande oportunidade de você olhar tudo que tem dentro de você e fazer essa limpeza. Eu digo que a ayahuasca, ela é uma psicóloga, onde um dia que você consagra, é como se você fizesse 3 meses, 5 meses de terapia. É rápido. Você consegue se enxergar além do seu ego, do seu egoísmo, do seu próprio umbigo. Você enxerga tudo com verdade. E aí fica muito mais fácil e rápido de você tomar a coragem para mudar. Mas assim como consultas no psicólogo também não fazem milagre na vida e depende de você para fazer mudanças, a consagração também depende de você. Isso é o que é um convite para você consagrar? É você que vai sentir. É um convite para fazer terapia? É você que vai sentir. Isso te assusta e você prefere não ver o seu lado mais escuro? Aí é com você. É você quem sabe o seu tempo, as suas limitações e suas vontades. A consagração não é um rolezão, mas é lindo. Tem músicas maravilhosas, tem pessoas muito acolhedoras, tem de tudo. Um dia eu achei que iria parar de consagrar, porque achava que já tinha entendido tudo sobre minha vida. E depois eu entendi que mesmo tendo a compreensão, porque antes eu tinha um olhar muito de vitimismo, e hoje eu enxergo as coisas muito melhor, porque eu acabei me tornando terapeuta integrativa. Então hoje eu trabalho com terapias quânticas e eu consigo receber informações com facilidade e me acessar com facilidade, mas isso nada impede com que eu não queira me aprofundar mais e mais em mim, porque quanto mais eu me permito estudar, mergulhar nas profundezas do que eu sinto, do que eu vejo, e também compartilhar com pessoas que também estão na busca,
mais eu aprendo, mais eu desenvolvo. E a vida é um eterno aprendizado. Se você não busca aprender, evoluir e crescer, a vida, aliás, não a vida, mas o seu próprio eletromagnetismo, a sua frequência vai atrair situações de desgastes, bloqueios, estresse, para que você reflita e continue evoluindo. A evolução não é uma escolha. Até quem escolhe o caminho do mal, o caminho do rancor, do ódio, está evoluindo, porque todos esses sentimentos nada mais é do que a ausência do amor. Então, resumindo, para eu não ir longe, sintam. Não vão pela opinião de outras pessoas sobre o que vocês acham sobre a medicina. Tenham a própria opinião e vão consagrar quando sentir, no lugar que sentir, no momento que sentir e com coragem, tá? Nada de ficar jogando responsabilidade na casa que vocês vão consagrar. Se algo tá ruim na sua consagração, é porque você tá tentando fugir de algo que tá dentro de você. Então, coragem, se enxergue, se acolha. O que você tem a aprender com tudo isso que tá vindo para você, hein?